Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Rapp. Para aqueles que já me conhecem, eu sou mestre em Direito pela PUC de São Paulo e especialista em Direito Tributário, ok? Quem está curtindo lá a minha página no Facebook, que é Professor Fábio Rapp, eu me propus a fazer alguns vídeos, ok? Sobre Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. A ideia é postar a priori 2 vídeos por semana, de no máximo de 20 a 30 minutos, essa é a ideia. Esse primeiro vídeo vai acabar tendo um pouco mais, só para eu gastar aqui os 2 primeiros minutos explicando como que vai funcionar. Eu não tenho, primeiro, pretensão de esgotar tema algum, ok? É mais para suscitar debates, esclarecer dúvidas, enfim, iniciar aí um estudo do direito e do processo do trabalho. Como vocês podem ver, é algo muito precário, muito simples, singelo, então é um vídeo feito por meio do meu computador, não é nada profissional, dentro de um escritório que eu tenho, mas gostaria que vocês dessem mais prestígio ao que eu falar e não se preocupar muito, talvez, aí com o ambiente. Quem sabe um dia eu melhore e cria aí um ambiente mais propício. Então me desculpem aí se houver falha de áudio, ou talvez até da imagem, que eu não sei como que vai funcionar isso uma vez postado. Mas espero que não tenha problema algum. Por hora nós não temos nenhuma lousa, nenhum efeito visual, né? Pretendo aí colocar alguma coisa do gênero, mas a priori vocês vão ter que ter a paciência de só me ouvir falar. Talvez criando aí um corpo, essas aulas, de repente eu passe, antes de eu ministrar a aula, o material. E aí as pessoas que, ou concomitante postar o vídeo, eu poste o material, algum material escrito, algum roteirinho de aula, para que a pessoa possa acompanhar de forma simultânea e não fique tão chato só ficar me ouvindo, né? Então eu sou professor já há alguns anos de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, já lecionei alguns cursos preparatórios, bem como na Universidade de Mogi das Cruzes, na Anhembi Morumbi, e também na Universidade Metodista de Piracicaba, na ESA também, em alguns outros cursos, mas aí como professor convidado. Então esse meu tempo lecionando, não é muito, mas me fez perceber que os alunos, por exemplo, na graduação, têm um estilo lá todo próprio. Eles na maioria dos casos, não vou aqui generalizar, ao ir para a faculdade, já vão, principalmente à noite, já vão cansar, até de dia também, porque depois já sabe que tem uma rotina muito dura de trabalho, enfim. Isso tudo complica, naturalmente vai refletir no aprendizado deste aluno, vai complicar numa absorção do tema, numa compreensão do tema, e daí não sobra muito tempo para que ele estude em casa. E ainda quando ele tem um tempo para estudar em casa, falta o quê? Falta o material. Se ele quiser adquirir o material, seja em vídeo ou ainda em impresso, ou os materiais são longos, né, que demandaria às vezes 2, 3, 4 horas de aula para tratar de um tema, ou ainda precisa pagar. E ele já paga a universidade, ou já paga o curso, já paga a pós, enfim. Então a minha ideia de fazer isso daqui é, primeiro, hoje a grande parte da juventude e até dos jovens mais maduros, se assim posso dizer, acabam ficando muito tempo no Facebook, o que é normal, né? Eu também, não obstante, também fico. Então eu pensei, por que não criar uma ferramenta dentro do próprio Facebook? Já que está no Facebook, de repente assiste uma aula rápida que mate ali um tema ou outro. E a pessoa escolhe o tema. Hoje eu vou assistir o tema tal. De uma forma objetiva, rápida, tranquila, absorve. De repente já tem só dúvida naquele tema. Você escutar 4 horas de aula para pegar uma informação que é aquela que ele tinha dúvida. Então, a priori, esse é o objetivo dos vídeos. Tá? Naturalmente, não substitui, né, eu queria deixar bem frisado, as aulas da universidade, para quem está na universidade, da pós-graduação para quem está na pós-graduação, e do cursinho talvez sim, talvez supra alguma coisa do cursinho, porque como o cursinho parte da premissa que tem que ser mais rápido, mais objetivo, e algumas pessoas já estudam de forma diuturna, então acaba valendo a pena. Então eu vou sempre ressaltar, olha, essa informação aqui é bom para graduação, olha, essa informação aqui é boa para concurso, olha, essa informação aqui é boa para pós-graduação. Então eu vou tentar, nos vídeos que eu postar,
tentar atingir todas esses alunos. Claro, talvez eu não consiga, mas pelo menos eu vou tentar. Ok? Então qual foi o tema que eu escolhi para a gente iniciar? Primeiro, iniciar por direito do trabalho. Tá? Então eu vou lecionar as duas matérias aqui, processo e direito do trabalho. Todavia, preferi começar por direito do trabalho. Primeiro porque eu acho que, para tratar até de processo, é legal que a pessoa comece a entender o que é o direito do trabalho. E além disso, escolhi um tema que eu acho um dos temas mais difíceis do direito, que são os princípios, não só do direito do trabalho, processo civil, direito civil, constitucional, e aí vai. Porque todas essas áreas possuem matérias, a matéria princípios. E o que acontece na prática? Alguns princípios são iguais. Então, por exemplo, o devido processo legal. Vou pegar aqui um exemplo de processo. Tudo bem que a aula seja hoje nossa primeira aula de direito do trabalho. Mas pegar aqui, por exemplo, o princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal, ele é o mesmo para o processo civil, para o processo de trabalho, para o processo tributário, para o processo constitucional, para o processo previdenciário, para o processo penal. Então, estudei ele, por exemplo, no processo civil, possivelmente nem preciso ver no processo penal, nem preciso ver no processo de trabalho. Por quê? Porque vai falar a mesma coisa. Pode mudar ali o pano de fundo, mas a essência do princípio é o mesmo. Agora, tem alguns princípios que eles são particulares à matéria. São específicos. A exemplo, agora, pegando aqui a nossa matéria, do direito do trabalho. Porque nós temos um princípios chamado princípios protetivos. E esses só se aplicam ao direito do trabalho. Então, daí para mim a dificuldade, porque além daqueles princípios que são co-irmãos, primos das outras matérias, que aí fica fácil de uma serve para as outras, eu vou ter alguns princípios específicos de cada matéria. Tem direito tributário, direito civil, processo civil, processo do trabalho e aí em todas as outras áreas, ok? Então nós vamos começar tratando do que é princípio, sem pensar na adjetivação por hora. Se é protetivo, se é do direito do trabalho, se é do processo, não importa. O que seria princípio? Tirando de qualquer dicionário, até da internet, aí, se você digitar o que é princípio, vai aparecer o seguinte: é uma proposição elementar e fundamental, que serve a uma ordem de conhecimentos. Tá abstrato, tá duro de entender, mas pode piorar. Por exemplo, é uma proposição lógica, fundamental, sobre a qual se apoia o raciocínio. Piorou. E aí, eu tô aqui passando, obviamente que eu vou destrinchar tudo isso, mas eu estou passando para vocês a dificuldade no conceito etimológico, que está lá no dicionário. Se pegar, por exemplo, uma doutrina de direito, por exemplo, de introdução ao estudo de direito, e tirar o que é princípio, por exemplo, pegar o livro do Cretella Júnior, que é um jurista já falecido e é um clássico, em que ele fala o seguinte: princípios são proposições que se colocam na base de uma ciência, informando-a. Então, no campo jurídico, os princípios desempenham uma função ou funções diferenciadas, mas combinadas, classificando-se segundo a sua função específica que ela assume. Quero dizer, o princípio pode ter uma função, por exemplo, informativa, né? E o que seria uma função, por exemplo, informativa? O princípio vai servir, vamos pegar aqui o exemplo do legislador. Imagine quando o legislador for fazer uma lei, ele precisa, não pode pegar ali uma folha de papel e começar a escrever o que vem na sua cabeça, por mais que ele tenha boa vontade, por mais que talvez a lei resolveria um problema pontual, específico, só que o próprio legislador, ainda que não tenha formação em direito, ele não pode se esquecer que nós temos princípios que regem a nossa sociedade, são princípios jurídicos, ok?
que regem a nossa sociedade. Até para fazer uma lei, eu digo, para fazer uma simples lei, um simples artigo, ele tem que trazer na sua cabeça todos os princípios do direito e lembrar que ele não pode transgredir nenhum no momento em que ele está fazendo aquela lei. Eu sei que vocês devem estar se questionando assim, mas espera aí, Fábio. Eu já vi diversas leis que ferem princípios, certo? Eu também já vi e vejo ainda um monte delas sendo feitas. Por isso que o STF está aí para declarar sua inconstitucionalidade, se for o caso, ou até mesmo de vir uma outra lei para revogar esta lei, ok? Porque fere um determinado princípio. Nós temos hoje, eu sei que tem um princípio que todo mundo comenta, que é super na moda, é a vedete, é a bola da vez, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Se aplica para todas as matérias do direito, super famoso, todo professor que vai lecionar gosta de falar desse. Eu acho ele, e realmente ele é de suma importância. Todavia, tem um outro princípio que eu gostaria de apresentar para vocês, que é o princípio da proporcionalidade, que é tão quanto importante. Por quê? Se todas as relações tiverem pautadas na proporcionalidade, claro que vai respeitar a dignidade da pessoa humana, claro que vai respeitar o devido processo legal, vai respeitar tudo. Tudo que você imagina de princípio vai respeitar, porque é proporcional. Seja no processo, que você tem devido processo legal, seja no direito material, por exemplo, dignidade da pessoa humana, boa-fé que não seja processual, enfim. Então as relações devem ser, as relações da vida social como a processual, devem ser proporcionais. Né? Nós iremos tratar isso de uma forma específica. O fato é, para fazer uma lei, por exemplo, eu preciso ter em mente todos os princípios para que eu não venha a transgredi-los. Então, neste momento, o princípio serve como uma fonte, serve como um meio de me informar ou informativo para que, por exemplo, eu faça uma lei ou ainda que eu interprete uma lei. Então, por exemplo, pego lá uma lei, abro uma lei e começo a ler. Bom, eu preciso, ao conhecer os princípios, daí a importância, eu vou entender aonde o legislador quis chegar, ou aonde ele quer chegar, ou aonde aquela lei, ou aquele artigo, possa ser aplicado, levando em consideração os princípios que nós temos. Daí a razão dele ser informativo. É como se ele viesse na minha orelha, o princípio, e falasse assim, olha, Fábio, quando você for ler esse artigo, não esquece da dignidade da pessoa humana. Olha, Fábio, quando você for ler esse artigo, não esquece do devido processo legal. Não esquece da boa-fé. Então ele está me informando para que ao ler aquele artigo eu não esqueça, ou a lei, enfim, não esqueça dos princípios. Ok? Bom, e temos também a função, aí eu sei que algumas doutrinas param no informativo dizendo que é só para o legislador, aí vai dizer da função interpretativa, que eu coloquei tudo dentro do informativo ou descritivo, que é a função, na hora de eu operar o direito, eu lembrar dos princípios, para que inclusive suscite numa petição inicial, se eu for advogado, advogado autor, ou na defesa advogado do réu, ou ainda, se eu for um juiz na sentença, e aí em todas as carreiras que nós escolhermos para a nossa vida. Alguns me perguntaram certa feita, Fábio, e na esfera administrativa aplica-se também princípios? Claro, princípio não se aplica só para a esfera judicial, inclusive para o momento antes de um processo judicial. A exemplo da dignidade da pessoa humana, da função social dos contratos. Veja, a função social dos contratos, eu não preciso lembrar dele só no processo. A bem da verdade, o que eu preciso lembrar dele é antes do processo, como a boa-fé objetiva, que está lá no Código Civil de forma expressa, artigo 421 e 422. Bom, então vejam, se aplica esfera judicial, administrativa ou extrajudicial, enfim, todos os momentos. Ok? Perfeito. Nós temos alguns princípios que eles se aplicam ao direito do trabalho, mas eles não são específicos do direito do trabalho. Peraí, Fábio, explica isso de novo. Se aplica, mas não é específico? Sim. Por quê? Lembra que eu falei no início que existem alguns princípios que são primo-irmãos de outros, que se aplicam às outras matérias? Vamos pegar aqui o exemplo da dignidade da pessoa humana.
Se aplica a dignidade da pessoa humana no direito civil? Sim. Se aplica o princípio da dignidade da pessoa no direito penal? Sim. Se aplica a dignidade da pessoa, a proteção da dignidade da pessoa humana no direito tributário? Sim. Direito administrativo? Sim. E aí vai. Tudo bem que esses direitos são bem específicos em alguns casos, mas eu deixo para os professores das referidas matérias explicarem. Mas o fato é, se aplica. Okay? Até porque está na Constituição Federal. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Perfeito, Fábio. Então veja que esse princípio não é exclusivo do direito do trabalho. Ok? Quais são os outros princípios que não são específicos do direito do trabalho, mas aplicáveis ao direito do trabalho? Então podem enumerar aí. Proteção da dignidade da pessoa humana, ou a não discriminação, que eu também gosto desse termo, princípio da não discriminação. Vai na ideia do princípio da igualdade, ok? Que está lá no caput do artigo 5º da Constituição Federal, ok? Princípio da boa-fé, princípio da não alegação da própria torpeza. Nós vamos já explicar todos esses. Eu só estou enumerando para que vocês saibam que existem princípios que não são exclusivos do direito do trabalho, mas aplicáveis a ele. Efeitos lícitos do exercício regular do próprio direito, princípio da razoabilidade, princípio da exceptio non adiplementi contractus, isso é uma expressão em latim, vamos esquecer ela, se bem que cai em algumas provas, pelo menos essa expressão. Então troquem ela para a expressão da a exceção do contrato não cumprido, autonomia da vontade e o princípio da tipificação legal de ilícitos e penas. Do lado do princípio da razoabilidade que eu acabei de falar, acabei comendo dizendo que era tão importante e comia. Princípio da proporcionalidade. Vamos tratar depois os dois juntos, ok? Bom, e o que é o princípio da dignidade da pessoa humana que todo mundo fala? Ou, ainda, como ele se desdobra no direito do trabalho? Eu gosto de dizer o seguinte: o trabalhador, antes de trabalhador, ele é um cidadão e uma pessoa humana. Então poderíamos até trocar o nome, mas isso é só para efeito de memorizar. Se bem que algumas doutrinas tratam desta forma, mas para efeito de memorizar, porque o fim vai ficar tudo igual, é dizer que o princípio da dignidade da pessoa humana poderíamos ler dessa forma: princípio da dignidade humana do trabalhador. Só para adequar o direito do trabalho, as pessoas lembrarem que existe esse princípio também. Eles vão falar: nossa, mas alguém questionava este princípio? Sim. Por exemplo, quando se discute jornadas extenuantes, se o empregado deve ou não concorrer em certa medida com os riscos da empresa, esquecem que esse indivíduo, temos que proteger a dignidade da pessoa humana, dele. Por exemplo, o direito a se alimentar. Então, se ele tem o direito a se alimentar, logo o salário é o que vai custear o alimento para ele, então pagar salário é prestigiar sim a dignidade da pessoa humana, além de cumprir um requisito do contrato. Não fazer o empregado concorrer com risco, além de ser um requisito para a relação de emprego, é ainda proteger a dignidade dele, porque se ele não receber, ele não come. E ainda, jornadas extenuantes logo implica no direito a descansar, ao ócio, a não fazer nada. Ócio é não querer fazer nada, quer ficar em casa, com a mão aqui, sentado, com os pés para cima do sofá, assistindo televisão. Tem direito, dignidade da pessoa humana, ok? Então, só para conceituar, o direito do trabalho deve ser compreendido pela perspectiva pós-positivista. Fábio, o que é esse troço de pós-positivista que está lá no direito constitucional? É muito simples. O que é positivismo? E aí eu vou ser bem simplório mesmo. O que é positivismo? A lei posta. E o que é pós-positivismo? Então é depois da lei posta? Mais ou menos. Mas tenta raciocinar da seguinte forma. Qual é a busca de quem é positivista? É fazer uma análise do direito sem que haja a lei. Então eu poder entregar o direito, dar o direito, trazer a tutela, buscar a tutela que o direito cobre sem usar uma lei, porque às vezes nem tem essa lei.
E aí eu penso assim, então pós-positivismo é usar, por exemplo, um princípio que não está expresso e que eu posso aplicar, ou pegar uma jurisprudência, aplicar sem ter aquela lei. Isso, legal, esqueço a lei e vou achar outros meios para resolver um caso concreto. Ok? Ou seja, um conjunto de princípios e regras tendente à tutela do empregado e da ocupação para a melhoria de sua condição social e da efetivação dos direitos fundamentais da pessoa humana. Aonde está isso? Claro que não está com estas palavras. Mas onde eu posso aferir esse raciocínio? Caput do artigo 7º da Constituição Federal. Deixa eu pegar aqui uma Constituição, uma lei. Deixa eu ver se está de fácil acesso aqui. Claro, tem que estar de fácil acesso, né? Como vocês estão vendo, tem um monte de livro atrás. Imagina não ter uma lei. Que mico. Mas vamos lá. Artigo caput do artigo 7º da Constituição Federal fala o seguinte. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, porque foi equiparado, né? Além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Quando nós lemos o caput, nos traz a ideia de vedação a um retrocesso social. Ou seja, tudo isso que está abaixo, os incisos, são os direitos que o Constituinte nos entregou como mínimo. Falou, olha, isso aqui é o mínimo para a gente entender que esse trabalhador está sendo tratado com dignidade. Ok? Então, tirar qualquer desses direitos abaixo é retroceder socialmente. É retroceder essa condição mais benéfica ou ou com melhoramento social que nós já entregamos à sociedade. Portanto, respeitar isso é também respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana ou os direitos fundamentais da pessoa humana. E aí, quem tem dificuldade em direito fundamental, em dignidade da pessoa humana, o que eu sugiro de verdade? Que vocês recorram a uma doutrina de direito constitucional. Ok? Bom, e na perspectiva do princípio da proteção, e aí o princípio do direito do trabalho, como que dá essa dimensão da dignidade da pessoa humana? É um conjunto de direitos fundamentais que são necessários para aquele trabalhador, que vão constituir um patamar mínimo civilizatório, que é isso que eu acabei de dizer, o que está para baixo do caput, os incisos do artigo 7º, vai constituir um arcabouço mínimo de direitos para este trabalhador. E às vezes, ou invariavelmente, é composto por vários subprincípios, né, que nós também veremos aqui no decorrer das aulas, não só de hoje, do princípio, mas de outras aulas também, quando for tratar de jornada, remuneração e salário, e aí vai. O fato é, para eu entender o que é dignidade da pessoa humana, que é um conceito, tem um professor que me deu aula no mestrado chamado Tiago Matsushita, em que ele falava assim, o conceito do princípio da dignidade da pessoa humana é um conceito ônibus, onde cabe tudo. Tudo vai entrando. E as pessoas têm essa mania de colocar tudo lá. Não, ferir a dignidade da pessoa. E aí a gente chega uma hora que a gente nem sabe mais o que é a dignidade da pessoa humana. Mas eu vou responder pelo direito do trabalho. Uma resposta simples, fácil. Melhorou a condição do trabalhador? Respeitou o princípio da dignidade da pessoa humana. Fabio, mas o que é esse tal do patamar mínimo civilizatório? Só para lembrá-los. Quem usa essa expressão é o ministro do TST, que também tem um livro chamado Curso de Direito do Trabalho, é o ministro Maurício Godinho Delgado, que inclusive eu sugiro a leitura deste livro. Esse é um manual essencial. Todo aluno que quer conhecer o direito do trabalho, obrigatoriamente tem que ler Maurício Godinho Delgado. Fabio, eu não gosto dele. Vai ter que gostar. Mas eu gosto dele. Mas dele você vai ter que gostar. Você pode gostar de vários outros, como segunda, terceira, quarta leitura, mas dele sugiro que... Por quê? Porque eu ganho dinheiro vendendo o livro dele? Não, porque tanto a OAB quanto o concurso público, no que tange direito e trabalho, adoram adotar as posições que ele defende. A exemplo do patamar mínimo civilizatório, que é uma expressão cunhada por ele, ok? Que vocês vão ver em várias outras doutrinas, provas, enfim, em tudo. Então, respeitei o artigo 7º
olha, já estou no bom caminho de respeitar a dignidade da pessoa humana. Claro que não é só isso, porque tem outros princípios que estão lá no direito civil, por exemplo, proteção à imagem, ao nome, ao corpo. Isso tudo se aplica ao direito do trabalho, como tem um artigo de abril de 2012 na LTR, que é do professor Renato Rua, em que ele fala dos direitos inespecíficos do trabalhador, que são alguns direitos que estão em outros lugares, que não necessariamente na esfera, no direito do trabalho, que se aplica ao direito do trabalho. Proteção à imagem, proteção ao corpo, proteção ao nome, ok? São princípios que certamente comporão a essa busca da proteção à dignidade da pessoa humana, ok? Bom, quais são talvez esses subprincípios que eu acabei de citar aqui para vocês? Por exemplo, podemos pegar a tutela da dispensa arbitrária ou sem justa causa, que está no artigo 7º, inciso 1º, que proíbe a dispensa sem justa causa do trabalhador. É um subprincípio? É. Por quê? Porque prestigia a proteção, a relação de emprego e a dispensa arbitrária. Eu sei que está para se regulamentar desde 88 por uma lei complementar e nós não temos. A única coisa que nós temos é uma multa que se paga, aquela multa do FGTS, 40% na conta vinculada ao trabalhador e 10% na conta do próprio FGTS, que acho que vai para a conta de emprego e coisa e tal. Bom, temos a tutela contra a discriminação. Tem uma lei, que é a Lei 9.029, de 95. Essa lei, ela protege, ou melhor, ela atua na não discriminação das pessoas, não é só do trabalhador. Mas, enfim, na não discriminação. É um bom subprincípio que está linkado à dignidade da pessoa humana. A própria dimensão de igualdade, todos são iguais perante a lei, todos devem ser tratados com igualdade, na medida das suas desigualdades, é bem verdade, né? Aí tem alguns desdobramentos, esses são mais duros de se entender e nós deixaremos para um outro momento, mas eu vou comentar. Como, por exemplo, a liberdade sindical está atrelada à dignidade da pessoa humana, e nós vamos ver por quê. O reconhecimento das convenções coletivas, né? Enfim, isso é o que compõe o que nós chamamos de princípio da dignidade da pessoa humana. Pelo menos, acabei de mencionar, claro, não esgotei o tema, tem muitas outras coisas que poderiam ser tratadas, mas como o nosso vídeo é curtinho, a ideia é essa mesmo, pelo menos eu dei alguns elementos para que vocês entendam ou relembrem o que é a dignidade da pessoa humana e como ela se aplica no direito do trabalho, ok? E guardar a expressãozinha, patamar mínimo civilizatório, vedação ao retrocesso social, artigo 7º caput da Constituição, artigo 1º, inciso 3º da Constituição que fala de dignidade da pessoa humana, enfim, coloquem isso no papel, leem essas leis, esses artigos, é importante para a primeira fase de provas e concursos, ok? Inclusive do exame da OAB. E para a graduação, eu iria um pouco além, leria uma doutrina também constitucional. Ah, Fabio, qual que você recomenda? Eu vou recomendar uma de fácil acesso, Pedro Lenza. Legal, tá bom, ok? Bom, então nós findamos a primeira aula e falamos de um princípio só. Aí vão falar, puxa, Fábio, só falamos de um princípio em uma aula? E aquela ideia de ser rápido? Calma, é que esse princípio é um princípio muito duro de ser tratado. Então, além disso, também nós tivemos a introdução. Por isso, ficou um vídeo só com um princípio, mas não se preocupem. Na sequência, já vou postar o próximo vídeo. Obviamente que a gente não vai esgotar em 2 ou 3 vídeos os princípios, que eles são inúmeros princípios, ok? Então, essa foi a nossa primeira aula, ok? De princípios, perfeito? Muito obrigado e aguardem a postagem do segundo vídeo. Até mais!